2025. Eu lamento alguns irmãos não poderem estar aqui, que seria muito bom. Então eu quero que vocês hoje firmem bem a visão. Por quê? O que foi dado por Deus a nós no propósito é mais ou menos parecido lá em Porto Feliz, foi dado. E se firmou no propósito, se gerou um memorial, uma memória diante de Deus. Está registrado tal dia, o povo se reuniu, estabeleceram, se prepararam, se prontificaram e assim fizeram. E uns fizeram assim e assado, e Deus, Ele vai retribuir a cada um à medida da sua dedicação, da sua labor. Porque a dedicação, quando eu digo faça um bolo, e você faz meio bolo, você não deixou de fazer o bolo, mas fez meio, não fez completo. Mas houve concordância, e Deus olha a concordância, a dedicação das pessoas. E Ele vê o coração de cada um nas suas limitações, o que fez, o que não fez. Mas aqueles que pegam algo e não praticam aquilo, diga assim, se prontificam, vou fazer esse propósito, mas não fazem o que concordaram em fazer no bolo, e aqueles que fizeram pela metade ainda concordaram. Mas aqueles que não fizeram, simplesmente acharam, vieram aqui, ergueram a bandeirinha, pegaram o óleo e não fizeram mais nada. Não entenderam o propósito. Porque nunca gerou a visão da fé dele, que era uma visão. Deus deu estratégias para você andar naquela direção. A visão nos move, uma visão de fé que eu chamo, é algo que é gerado pelo Espírito. Como diz, vamos fazer isso, vamos orar 3 noites. Olha, qual é a diferença orar uma noite, 3 noites para Deus? Não tem diferença, mas quando o Espírito coloca desta forma, é como o cuspe de Jesus, sabe? Fala pregando, meia nojenta, fala assim, o cuspe de Jesus. Mas Jesus pegou o cuspe do chão e curou aquele homem. Mas precisa de cuspe, irmão? Olha, não precisa não, cura ele, só cuspir não. Mas ele pegou o cuspe, enquanto que o Espírito move dentro do servo dele, dentro das pessoas, que não tem explicação. Faz o bolo e pronto, irmão, obedece. Não, mas porque o bolo Deus vai... Não, faz o bolo. Se é para você orar de madrugada, não me escute qualquer coisa, mas se Ele falou no teu espírito, olhe pela madrugada que eu vou te responder, ora, entra na visão da fé que o Espírito gerou dentro de você. E aí você vai ver Deus dizendo para você, houve um memorial diante de mim, que é gerado, e agora você vai viver isso. Então não pode aguardar que a bênção vai vir. Você vai viver, seja a conquista, seja a cura, seja o que for que você propôs diante de Deus, vai ser gerado, já foi gerado em Deus, quando o Espírito Santo entra na conversa. Amém? Amém. Então por isso a importância dos irmãos receber a palavra e se manter. Então não basta apenas se purificar, tem que fazer, tem que andar na direção. Amém? Então o propósito da visão de fé que nós tivemos, ela veio com um poder muito grande, irmão. E ela tem o poder de movimentar o céu ao nosso favor. Toda a concordância da igreja, do corpo de Cristo, quando é gerada pelo Espírito, quando o Espírito aprova aquele pensamento, aquela atitude que está tendo ali naquele corpo, ela traz um mover na terra e traz um mover nos céus. A unção de Deus move, vem de nosso encontro. O Espírito de Deus pairava, se movimentava sobre as águas. E Deus foi através desse mover do reino que Ele foi dando formas às coisas. E ali estava a concordância entre o Pai, o Filho e o Espírito. Pai da vida, Jesus, o Filho, que trouxe a vida, e o Espírito que nos dá como viver essa vida em Cristo, em Deus. E a palavra estava ali reunida, Pai, Filho e Espírito já estavam ali em concordância. O Espírito de Deus veio sobre a terra e começou a dar forma, porque a concordância haja
E assim, quando Deus Pai liberava a sua palavra, o Espírito, a solução, que a gente diz, o Espírito dele mesmo, saía e ia de encontro àquilo em geral. Então, quando nós concordamos, há um mover de Deus, do Espírito de Deus, em direção à criação das coisas, em gerar aquilo que nós estamos determinando em concordância. Concordar é dizer só amém, sim. Não, concordar é dizer sim e vamos lá. É para orar, vamos orar. É para jejuar, vamos jejuar. Quando você entra na atitude, você confirma o que você decidiu. Então você se vestiu de soldado, pegou as armas, e na hora de ter que enfrentar o inimigo, você não ficou parado. Você foi para cima. É a hora, irmãos, vamos atacar os inimigos. O soldado que só se veste, ele só diz, estou pronto, eu quero fazer. Mas o soldado que realmente vai vencer é aquele que luta, é aquele que vai para a batalha, na concordância. Porque quando o general diz, vai, vamos agora, né? Ele fica esperando a ordem do general. E quando ele concorda com o general, ele age. Não é isso que os soldados falam. Vamos lá, ataque, eles começam a atacar. Então não basta ter as armas e as roupas, você tem que agir. Porque a visão da fé exige ação para se tornar viva. Porque a fé sem obras é uma fé morta. Eu falo, é de enfeite. Acreditar em Deus, até o diabo, os demônios acreditam que Ele existe. Mas agora, viver, como disse, eu escolhi Deus, viver com Deus exige atitudes para confirmar o que você disse que crê. Atitudes. Então, quando nós entramos em concordância no propósito, nós começamos a concordar com o Espírito, do mesmo jeito que Deus concordou que o Espírito descesse à terra e começasse a dar forma às coisas. Haja terra, haja luz, haja céu, haja. O Espírito veio se mover, porque o reino de Deus na terra hoje é o Espírito de Deus se movendo. É a glória, é o céu se movendo. O Espírito de Deus não tem nada a ver com essa terra, irmãos. Assim, ele não depende de nada dessa terra. Ele veio para cumprir o governo. Ele é o próprio reino, o próprio governo de Deus sobre a terra. E ele está aqui unicamente para manifestar e fazer a vontade de Deus. E ele quer você como instrumento para manifestar, para fazer existir aquilo que Deus quer que através de você passe a existir. Seja na sua família, no seu trabalho, seja na rua, seja no vizinho, seja onde for. Você é o instrumento de Deus que Ele escolheu para agir sobre a terra. Ele estabeleceu assim, Ele criou um homem e disse: a terra é de vocês. E quando eu for agir, eu vou falar primeiro com vocês também. E entrar em concordância com vocês. E se vocês concordarem comigo, meu Espírito entra e vai fazer o que Ele quer. Porque se vocês concordarem, vocês vão deixar o meu Espírito fazer o que Ele quer. Não vão impedir, não vão decepcioná-los. Você vai concordar, então você vai deixar Ele, você vai fazer o que Ele tiver. Então vai se materializar o reino. Então quando nós entramos numa concordância, seja qual for o propósito, de orar, de ler, de estudar, de jejuar, seja o que for, todas as vezes que nós concordamos, a Bíblia, nós já ministramos isso, é ligado nos céus. Há um mover dos céus a favor daqueles que se reúnem em nome de Jesus, que se creem e se tornaram o corpo de Cristo. Há um mover dos céus ao seu favor, ao favor do propósito de Deus na sua vida e na vida da coletividade. Dá para entender a importância de concordarmos com os seus pastores, ou concordarmos quando estabelecemos algo para a igreja concorda, então vamos. Porque os céus se movem quando gerado pelo Espírito, concordamos. Uma ideia, uma visão, uma conquista, seja o que for. Quando a visão de fé é gerada, o Espírito Santo dentro de nós, pode ir firme que você vai conquistar. Pode ir sem preocupação.
que Deus vai responder, Deus vai materializar aquilo, de forma imediata ou no processo. Muitas vezes no processo é porque está faltando mais coragem e mais ousadia. Muitas vezes, nem sempre. Mas boa parte do que você não vive, do que eu não vivo, está baseado no medo. Tive medo, Senhor, quando eu vi o teu mover na terra. Tu vieste para falar comigo e eu não estava pronto. Então eu tive medo e me escondi. Esse é o problema. Deus quer fazer você se esconder com medo, porque é muito difícil. Não tem dinheiro, é muito difícil. Tem alguém com problema de saúde mental em casa, é muito difícil. Alguém com problema de droga em casa, é muito difícil. Alguém que não responde o que você espera, ou falta disso, falta daquilo, aluguel, é muito difícil. Então a gente sente medo. Mas quando nós estamos na posição onde Deus vem no Éden, como veio Adão, e diz: Adão, onde estás? Hélio, Eduardo, Tatiana, onde estás? Cadê você? Eis-me aqui, Senhor. Então eu te encontrei. Você está na concordância com o meu Espírito. Porque para não ter medo, o homem só se estiver envolvido com o Espírito de Deus. Porque Paulo disse: o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. Então às vezes está faltando um pouco de coragem, porque se vestir com as vestes brancas, aceitar a Cristo e se mover com a visão de fé não é suficiente. Tem que agir, tem que andar na direção. E quando nós andamos, estamos concordando com o Espírito naquilo que Ele quer que aconteça. E quando concordamos com o Espírito, é com o Espírito de quem? Espírito de Deus. É com o Espírito do seu Zé, não é o Espírito do pastor, não. Está concordando com o Espírito soberano de Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, agora em nós. Eu achei muito interessante a revelação que Deus me trouxe, assim, um entendimento, vamos dizer assim. Você não está achando que eu estou cheio de visão por aí, essas conversas. Mas o Espírito me trouxe uma revelação essa semana e me disse bem claro: Deus, Pai da vida, trouxe a vida entre nós. Quem é a vida entre nós? Jesus. Pai, Criador da vida, trouxe Jesus entre nós. Emmanuel, Deus conosco, Ele mesmo se fez entre nós, habitou como homem, porque se Ele viesse do jeito que Ele é, explode todo mundo que morre. Mas Ele veio numa condição que o homem pudesse suportar. Ele habitou entre nós, esteve conosco. Jesus veio e cumpriu o seu propósito. Mas logo em seguida Ele se manifestou de novo, e agora não só entre nós, agora o Espírito Santo veio de Deus, o Espírito de Cristo, para o quê? Habitar em nós. Aleluia. Então Deus mandou Jesus para mostrar o reino, mas o Espírito veio para mover o reino em você. E é você que foi escolhido, fui eu. Não para de corpo mole. Está frio, está quente, está isso, está difícil demais, está isso, aquilo, estou sozinho. Tenha coragem, não se esconda. Confia no Deus Todo-Poderoso que nós ministramos. Deus não é só poderoso, Ele é todo-poderoso. Quer dizer que ninguém é semelhante a Ele. Então vale a pena confiar na sua vida. Estou na UTI, disseram: você vai morrer. Se você é um homem de Deus, você sabe o propósito da salvação, e você está cheio do Espírito Santo, você diz: bom, se Deus quer, pode levar, Deus. Mas se Deus não quer, e o Espírito dizer: não vai, você não vai. Vai sair daquela UTI, vai para casa de novo. E quando o Espírito te falar isso, fique firme, porque eu não vou morrer, porque Ele disse que eu não vou. Eu dei um exemplo para vocês quando eu fiquei com sequestro real. E aí, colocaram a arma na cabeça. Eu perguntei: Deus, você vai morrer desse jeito? Que vergonha. Brincadeira, mano. Vai morrer desse jeito? É assim, estou pronto. Eu disse: não, o Espírito Santo disse dentro: não, você não vai morrer agora. Então
Adão já ganhou, vamos ver, baixa a calma deles. Não estou exigindo de vocês isso, mas é capaz, você pode produzir essa comunhão também. Só está naquele dia pronto. É Deus te procurar e te encontrar. E se Deus te procura e encontra, quando Ele falar, você vai ouvir, porque você está também atento à voz de Deus. E como a gente fica atento? Orando, buscando o Espírito Santo. Nem é um dia ou um dia do culto, todos os dias, orando, buscando comunhão com o Espírito. Sabe, às vezes você precisa ficar de joelho orando, às vezes você está andando lá no carro orando. Você está indo até o carro orando, estou indo até a estação orando. Você pode orar de várias formas, não importa o movimento do corpo, o que importa é o que está saindo de dentro do teu espírito em concordância com o Espírito Santo na tua boca. Então a tua saída profética, que haja, Senhor, que seja um dia abençoado, que o meu trabalho, manda os teus anjos naquele quarto, naquela sala, manda os teus anjos lá, aqui, naquele parede, e tá, e quando chega no meu trabalho, chega no ponto onde eu vou ficar falando sozinho, mas aí eu converso com as pessoas, mas oportunidade de ficar vago, parado, esperando o ônibus e pensando na próxima louça que eu vou lavar em casa, né? Não, também, mas pensando na próxima louça, não, vou aproveitar aqui e lavar a coxa, irei a coxa, e começa a orar, não tenho lembranças do que orar, e deixa o Espírito orar na tua boca, e você vai começar a ver Deus cuidando, e quando Ele falar com você, Ele vai te encontrar no lugar que Ele espera te encontrar, porque quando Ele te encontra e diz é assim, você diz amém, Senhor, há concordância. E quando há concordância, o propósito se cumpre. Romanos 5, 8, 27, ele diz, não é isso, né? Só quem quer ver se é verdade. Romanos 8, 27 diz que o Espírito testifica que são os filhos de Deus. Ele testifica, ele sabe as intenções de Deus, é o único. Porque Ele é o próprio Deus, irmão, dá para entender. É parte de Deus na terra. Jesus foi parte de Deus na terra, é parte de Deus aí porque Ele está vivo e está materializado no corpo glorificado. Ele está entre nós, mas o Espírito agora não está só entre nós, como em Cristo, Ele está em nós. Então Ele disse que o Espírito conhece as intenções de Deus, só o Espírito sabe. E se Deus naquele momento tem uma saída para você, Ele espera te encontrar atento. Porque falar, já falou com alguém de costa para você? Não? Terrível. Você vai falar mentira sempre. Meu Deus. Você me ouviu, aí você vai falando atrás dela. Não tem como, ela não vai entender. Ela não vai entender o que você está falando. Ela parar e dizer, por favor, pare, olhe para mim. Aí você fala, e ela entende. E Deus procura falar e Ele está tão agitado no seu pensamento ocupado demais, né? Cheio de problemas, porque não era, sempre foi assim, porque quando não pensando, e aí agora o que eu estou fazendo? Não tem, e Deus, peraí, eu estou falando com você. Você está de costas para mim? Você não está nem aonde eu espero que você estivesse. Mínimo esteja. E quando o seu espírito está orando, sempre procurando a presença de Deus, de uma forma ou de outra, ponto de onde, seja onde for, quando Deus, diante de uma situação, você precisa da intervenção do Espírito naquilo, do poder de Deus naquilo, então quando você falar, Senhor, eu preciso resolver isso, aí o Espírito vai falar, porque Ele conhece as intenções de Deus, porque é o próprio Deus em nós, e Ele vai falar com o Pai, como vamos fazer isso? E o Pai vai dizer, diga isso, ou mova Ele nessa direção. Mas se Ele falar, vá para a direita e você está disperso, com a mente carnal envolvida nas emoções, você vai para a direção errada. De ver você seguir, você retrai e você volta para trás. De ver você ir para a direção, você vai para outra. De ver você ficar quieto, você xinga. De ver você esperar, você vai lá e toma decisão, atitude,
pronto, e acabou, então tá bom. Tudo que geramos pelo nosso intelecto vai ser resultado do nosso intelecto. Mas tudo que gerarmos pela intenção do Espírito vai ser poder de Deus. Vai ser o reino de Deus manifestado, trazendo à existência aquilo que os olhos não viram, que jamais chegou no coração do homem. Está ali, 1 Coríntios 2,9. Ele preparou para que os ame. É o mover dos céus, irmãos. Quando nós estamos prontos para ouvir o Espírito que está em nós agora. Não está só conosco, perto, está dentro agora. Tem que nos encher. Comece a mudar a sua conduta de oração, a sua forma de relacionamento, de busca do Espírito Santo. Seja diário agora, não seja de culto em culto, seja diário. E você vai começar a ver a diferença diante dos seus problemas, das suas dificuldades, e você vai ver que todo o propósito que você estabelece de Deus, ela se cumpre quando a intenção foi gerada pelo Espírito Santo e você concordou. Tudo que você colocou diante de Deus vai ser liberado. Então nós estabelecemos um propósito do ano, e todos aqueles que concordaram e andaram na direção, cumprindo o jejum, a oração que nós estabelecemos, naquilo que concordamos, pôde experimentar. O propósito do ano foi gerado uma visão baseada em Neemias 1, que nós começamos a falar, quando o Espírito trouxe. E Neemias falava da restauração, da libertação e da restauração da cidade de Jerusalém, porque não se tratava só de levantar paredes, mas se tratava de uma condição de vida que estava ali, de humilhação, de problemas financeiros. Então Deus tinha que libertar aquele povo da miséria e ao mesmo tempo protegê-los, levantando os muros e restaurando as portas. E nós falamos sobre essa visão, porque Deus veio trazendo nessa direção. Vamos lá em 2 Coríntios 10, 4. Pega no outro celular. 2 Coríntios 10, 4 diz o quê? Que as nossas armas são espirituais, são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. Então, quando Neemias veio para a batalha, ele não veio com armas físicas, olhando, vamos levar lá a madeira, a gente resolve o problema, vamos dar uma esmola lá para Jerusalém, para aquele povo que está ali esquecido ali. Não, ele tomou um posicionamento espiritual. Ele sabia que o que estava acontecendo, primeiro foi uma questão espiritual, um abandono do povo de Deus, uma desatenção com as coisas de Deus, tanto que logo que ele chegou já começou a restaurar o templo e começou a convocar o povo para fazer seus dízimos, tem Esdras, suas ofertas e as suas orações, e começou já a restaurar aquilo que era espiritual. E em seguida Neemias já veio com um propósito de direção de Deus. Ele ouviu a voz de Deus, ficou sabendo da condição de Jerusalém e foi movido na direção. Então ele não só aceitou a proposta de Deus e dizer, eu gostaria muito que isso acontecesse. Ele começou a andar na direção, e quando chegou lá, ele lamentou a condição que estava vivendo. Ele sentiu que são seres humanos, mas ele não ficou prostrado. Ele começou a ter uma atitude, convocou as pessoas, e a primeira coisa que ele fez antes de tudo foi jejuar e orar. Então, assim como as nossas armas são espirituais, ele usou armas espirituais. Jejum, oração, são armas espirituais que nos fortalecem interiormente e que manifestam isso interiormente. Estou cheio do Espírito, saiba que as suas palavras terão um poder para mover muitas coisas, porque quando você fala gerado pelo Espírito, o reino se move, o poder do reino se
move, o governo começa sobre as coisas. Então ele se encheu do Espírito de Deus à medida que convocou o jejum e a oração, e começou a batalha espiritual primeiro, e depois iniciou a batalha física, que a física exigia atitudes de construção dos muros, de pôr os tijolos, de reparar as portas. E o povo tinha que se mover, de um lado uma espada, do outro lado uma ferramenta de trabalho, mas exigia atitude. Então sempre naquilo que você precisa conquistar em Deus, virá a visão de fé, e Ele vai te dizer, isso vai te deixar pronto para começar. Mas você só vai viver aquilo que Deus quer quando você anda em direção. E andar implica assim, obedecer e fazer o que o Espírito Santo está propondo, da forma que Ele quer que faça, não da sua forma, da forma que Ele quer. Ele vai mover naturalmente no seu coração direção, como tratar aquilo, mas esteja pronto para ouvir a voz dele. E estar pronto é oração, uma vida de oração, uma vida de jejum, de oração, de adoração a Deus, de louvores, de gratidão diárias. Não é só vir no domingo, no culto, e bater e dizer glória a Deus, e amém, aleluia, adorar a Deus. Depois, durante a semana não se faz nada, não se anda, fica paralisado por causa do passado ou por causa do futuro, do que ainda não aconteceu. Mas se suas armas são espirituais, então quer dizer também que a sua batalha é espiritual. Efésios capítulo 6:11 está dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, a nossa luta é contra forças espirituais que estão nos ares, que estão se movimentando no mundo espiritual para tentar contra a tua vida, para tentar impedir você cumprir aquele propósito. Está lá em Efésios 6:11. Então, se as nossas armas são espirituais, não se esqueça que a nossa batalha também é espiritual. Por isso, em Neemias 1:4, ele declarou a palavra de fé, dizendo, a visão de fé, dizendo: vamos começar jejuando e orando. Ele começou a agir em seguida. Então comece com a vida de oração e de jejum, uma vida de gratidão, de louvores a Deus, de comunhão com o Espírito Santo. Diariamente você vai começar a ver o mover de Deus. Então a visão que Deus deu para nossas vidas, as nossas armas em Neemias foi em jejum e oração. Mas em Êxodo 17, as nossas armas que nós falamos em Moisés foi de adoração, oração e intercessão. Êxodo 17, 11, 14. Eu estou só falando, você falando, tá? Mas você deve ler lá, porque já foi ministrado. Eu estou falando das duas formas, duas armas que Deus deu: jejum e oração. E depois ele falou: Moisés, não baixa a guarda. Nós não baixamos a guarda quando esquecemos de orar e de jejuar. Nós nos fortalecemos para movimentar os céus. Mas nós baixamos a nossa guarda é quando nós deixamos de adorar a Deus, de buscar a santidade de Deus em adoração e louvor, e em oração também, em intercessão. Mas não só jejum e oração, adoração, louvor diário diante de Deus. Então a visão que Deus trouxe, a arma depois que Ele trouxe sobre não baixar a guarda, depois de Moisés, foi permanecer com as suas mãos levantadas. E a adoração e o louvor é uma posição de permanecer com as mãos levantadas, voltado para Deus, porque a sua luta vem, a sua vitória vem do Senhor. Ele deu as armas em Neemias de oração, em Moisés adoração, louvor e oração também, intercessão, mas louvor e adoração. Mas ele deu a promessa em Neemias, dizendo em Neemias 4:20, Deus lutará ao nosso favor. A palavra da visão da fé nesse propósito de 2025 foi liberada. Deus lutará ao nosso favor, ou lutará por nós. Em Neemias 4, então houve uma promessa: jejum, ore, me adore, fique com as mãos erguidas, atentos. E eu dei uma promessa em Neemias: eu lutarei com vocês, eu estarei ajudando vocês a desenrolar esse balaio, a tirar essas forças malignas que estão contra as suas vidas. E ele depois deu uma promessa também
em Moisés. Ele deu a visão das armas em Moisés, de adoração, de louvor e de intercessão, como deu em Neemias de oração e jejum. E em Moisés, a promessa que Deus deu foi: os amalequitas nunca mais vencerão vocês. O diabo não vai destruir a tua casa, nem a tua vida, se você ficar com as suas mãos erguidas, não baixar a sua guarda, não abrir mão por causa da pressão da sua fé, não deixar de lado as coisas de Deus porque está difícil demais, ou porque aquela pessoa, seja seu filho, seja quem for, agora teve uma crise ainda maior. Não abra mão, fique firme na sua posição de fé. Deus disse para mim orar por isso, e eu vou permanecer orando e declarando a palavra sobre isso, e eu vou viver. E o diabo larga, porque ele disse que os amalequitas representavam a ação do inimigo, e ele disse: eu prometo para vocês que se vocês estiverem com a guarda levantada, naquele dia os amalequitas não vencerão vocês. Os espíritos malignos não conseguirão ter êxito, porque quando eles vierem, encontrarão você no altar, em casa, no altar, no trabalho, no altar, na igreja, adorando e dizendo: Senhor, tu és tremendo, tu és maior do que este problema, do que minha filha, do que meu filho, do que o trabalho, do que essa situação. Tu és o Todo-Poderoso, as suas mãos erguidas. E essa foi a promessa de Deus: e Neemias estarei com vocês ajudando. Mas em Moisés ele disse: os inimigos não vão te vencer se naquele presente momento, dia a dia, você estiver orando, jejuando e de mãos erguidas, adorando, reconhecendo o Todo-Poderoso. É promessa de Deus. Deu para entender que o propósito não foi firmado em apenas uma invenção de um pastor dizendo: vamos criar uma coisa para o povo fazer aqui, não faz nada. Isso é horrível. Mas quando a gente vê o Espírito falando, então não é lançar para se fazer algo, é porque Ele quer mover as águas. Os céus querem se mover a favor da sua vida. Olha o privilégio que você tem. Olha o privilégio que nós temos nessa tenda. Há uma igreja pequena, não sei o que, não interessa, mas olha o privilégio. Deus desce aqui, fala conosco e diz: façam isso, e começa a liberar as coisas. Ele se importa com você, irmão, comigo. Não somos os mais famosos, nem os mais conhecidos. Não somos o quê? Somos pequenos demais. Digo humanamente até. E Deus vem e diz: eu me importo com vocês. Eu quero mudar a vida de vocês. Eu quero mudar não só a vida de vocês, eu quero mudar a casa de vocês, os seus filhos. Eu quero para mim, quero tudo que é de vocês. Eu quero abençoar para que esteja em mim a alegria de vocês. Eu faço as coisas novas. Aleluia. Glória a Deus. Então você entendeu a visão? Êxodo 17 e Neemias 1:4. Ali está a promessa, nesse propósito, nesse memorial que nós estabelecemos como propósito. Posicionamento para trazer a restauração interior e a cura. Em Neemias, nós falamos, Deus falou sobre restaurar muros, e o restaurar muros, e erguer muros, reconstrução dos muros, e restaurar as portas queimadas. Então, o que vem tratar Deus conosco sobre os erguer dos muros? Vida espiritual. Tem gente que às vezes quer as coisas de Deus, não se posiciona espiritualmente. O diabo não respeita quem não se dá o respeito. Quem respeita quem não se dá o respeito? Ninguém. E nem o diabo. Então, se você espiritualmente não se vê como filho, não se comporta como alguém que diz que tem a fé, que obedece, ou que faz, exercita a fé que tem, o diabo não respeita. Ele fala: você tem medo até do cachorro. Você não tem medo de tudo. Eu venho aqui, bagunço tudo que é seu, e você fica aí chorando igual um gatinho, igual um cachorrinho aí, esperando a migalha de Deus cair do céu. Ele te elegeu para uma batalha de grandeza, te deu palavras de promessa. Neemias 1:4: estarei com vocês, lutarei convosco, junto com vocês.
E em Êxodo 17 ele disse: os inimigos não te vencerão naquele dia, não terão poder sobre a tua vida e tua casa, porque deu palavra poderosa e você fica se acovardando diante da situação. Então o inimigo não vai te vencer se você tomar posse dessa visão. Os muros representam isso, a vida espiritual, cheio de medo, cheio de dúvidas, cheio de até nem sei se eu creio. Esse tempo atrás nós visitamos na casa de uma pessoa e ele foi ungido pastor, né, em um lugar. Aí de repente veio uma pessoa espírita lá visitar ela também, calhou da gente estar junto. E a pessoa disse: vamos. Aí eu vi que ele estava se preparando. Eu falei: você vai na padaria comprar pão para lá? Ele disse: não, eu vou lá agora. Mas você vai lá, confidência. Tá bom. E ele foi lá visitar, mas porque passou a perda da mãe, entrou numa confusão mental de que nada, ninguém se importa, a igreja não se importa, e abandonou, irmão, deram um filho lá na igreja pequenininha lá. Ele foi ungido. Mas peraí, os muros foram derribados, hein? Ele realmente concretizou o que Sanballat disse para Neemias: qualquer raposinha bate nesse muro e derruba, hein? Porque não está fundamentado na palavra de verdade, de um relacionamento com o Espírito Santo diário, de meditar, porque junto com esse propósito mandei para vocês versículos bíblicos para declarar, porque a palavra tem que estar dentro, porque o Espírito só se manifesta a vontade dele quando encontra dentro de você a palavra de Deus. Provavelmente ele foi abalado e ele abriu mão da sua posição de fé. Não, ele não negou a Cristo, mas ele não faz agora. Eu ir para o Espiritismo, eu ir para, sei lá, qualquer lugar. Que engano, irmão. Porque o diabo olha assim: você não dá nenhum respeito, você não é nada. É igual eu falava, algumas pessoas falavam, quando o polícia se torna corrupto, no sistema ele é conhecido como nada. O que ele é? Polícia? Não, não é polícia. Ele é ladrão? Também não, porque os ladrões não querem cagueta, não querem corrupto. Que escreveu para a mão de ladrão não é uma vez polícia, sempre polícia. Então ele diz: ele não é. Você fala para o ladrão: o que ele é? Ele não é nada, é só um instrumento nosso para nos ajudar. Porque nós não aceitamos, não confiamos nele. Porque um dia ele foi polícia. Então o ladrão não aceita ele, e nem os polícias aceitam ele, porque ele se corrompeu. Então imagina um muro derribado. Então o inimigo olha aquilo e fala: isso aí eu dou um salto, eu mando só 3. Você tem que mandar 7, eu mando 3 demônios preparados, acaba com a vida dele. Por quê? Aí ele é pastor desse jeito, os muros tudo derribados, negando a própria fé, não se importando mais o que Deus peça sobre o que a palavra diz, disso, do Espiritismo, seja o que for, que Deus não aprove, seja o que for, é princípio da palavra. Então não aceite, não é uma questão de religião, é uma questão de Bíblia e da palavra. Está dizendo: não aceite, é para não aceitar, porque é princípio de Deus. E ele abre mão dos princípios e simplesmente toma direções. Não, mas ele tem o direito, de ir para o inferno também, se ele quer. Todo mundo tem o direito de ir para o céu e para o inferno, a escolha de cada um. Mas o que eu quero dizer é abandonar a vida espiritual, porque a pressão foi muito grande. Os muros se desabam. Veio aqui, orou, se encheu do Espírito Santo, teve experiências com Deus, Deus respondeu, mostrou que Ele está com você, mostrou o poder dele, glória, aleluia, ainda lá na frente, brigou com o irmão aqui dentro, discutiu não sei o que, aí já desanimou, aí já começou a, em vez em quando eu vou, outra vez eu não vou, ou então uma vez eu oro em casa, outra vez não tenho um ano mais para orar, porque estou muito chateado com a vida espiritual, com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, e vai indo, irmão. Sabe o que isso representa? Tijolo sendo derrubados. E você achando que isso é um problema pessoal meu, tá? Os amalequitas estão avançando, irmão. Os inimigos estão derrubando os muros espirituais. E daqui a pouco as raposas pulam e entram dentro da tua vida e da tua casa, da tua cidade, e começa o roubo do dia e a destruição. Deu para entender? Porque Neemias falou: vamos reconstruir os muros.
uma das preocupações, porque não adiantava ir lá e colocar uma porta nova e começar um novo projeto naquela cidade de libertação, de restauração das pessoas. Tinha que proteger. E o que nos protege é um posicionamento firme na nossa vida espiritual, na fé. Eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio na palavra como princípio de vida e não abro mão. E fica firme na sua palavra e no que Deus quer, e continue orando. Por mais pressão que se faça, eu escolho Deus. Escolho ficar aqui na presença do Espírito Santo. E o socorro, o escape vai vir, o alívio vai vir. Porque Deus não mente, a sua palavra não pode mentir. Aí ele disse dos muros, mas ele disse também que precisa restaurar as portas. E o que representa as portas? As portas representam a vida emocional, a entrada, né? Dentro de tudo, as informações, né? Que falam as emoções, assim, a entrada. Começa lá no pensamento. Eu falei isso para vocês. Pensamento, portas da alma, qual é? Pensamento. Pensamento. O que mais? Desejo. Primeiro pensamento. Sentimento, sentir os pensamentos. Aí eu sinto. Aí eu gero um sentimento sobre isso. Recebi uma mensagem. Gera um sentir. O meu sentir é o que eu penso sobre isso que eu recebi. Aí depois que eu dou uma filtrada, o que eu penso sobre o que eu recebi? Aí eu gero uma vontade. E a vontade é um desejo. E depois da vontade definida, começa o plano de ação, atitudes. E aí começa a vida ou a morte de uma pessoa. Então as portas das emoções, elas começam aqui. É no que você recebe nos sentidos de ouvir, de ver, de sentir, do tato. E ali começa a formação das informações, dos sentimentos, que a gente chama de emoções, dos sentidos, pensamentos. É ali que começa. Então as portas têm que estar restauradas, porque elas podem ter sido queimadas e destruídas pela história de vida que você teve, pelos problemas que você viveu, de angústia, de decepções, de perdas. Mas você tem que restaurar essa porta, consolando e vivendo e pensando aquilo que Deus quer que você pense a respeito da sua vida, e não o que você quer julgar da sua vida. Porque o que você pensa da sua vida, você já viu que não resolve. Mas o que Deus pensa ao teu respeito, e você põe para dentro de você, isso resolve. Isso muda a sua história. Então ele diz: restaurem as portas. E para restaurar as portas, precisamos começar a renovar os pensamentos. Precisamos começar a pôr a palavra para dentro da nossa vida, da nossa cidade. Se enxerga aquilo que vem do pensamento, dos princípios de Deus, sobre as coisas que queremos fazer, sobre as coisas que queremos realizar, sempre buscando a concordância com a palavra de Deus e com isso. O que é isso, Senhor? Tu pode se agrada do que eu estou fazendo. Senhor, sabe que isso é bom? Se é bom com o filho, me ajude a conquistar isso. Mas se não for bom, me deixe longe disso. Mas me ajude a tomar a direção, a ter direção na minha vida, dentro, no mover do teu reino, pelo teu Espírito, não pela minha vontade, mas pela tua. Foi isso que Jesus sempre falou assim. Não vim fazer a minha, mas a vontade de Deus. Porque quando ele deixava a vontade de Deus, ele estava permitindo os céus se mover na terra através dele. O Espírito se mover sobre as águas. O reino se mover sobre as águas. E cumprir o propósito de Deus. Então ele diz: comece a restaurar. Você quer uma opinião para começar a restauração? Em Salmos 51, esse nós vamos ler. Salmos 51, 6. Abre Salmos 51, 6. A primeira atitude que Neemias teve para começar o processo de restauração das portas e dos muros foi o quebrantamento. Quebrantar, como nós falamos, não é só ficar chorando, com tristeza. Quebrantar é expressar o seu arrependimento
pelo pecado, pelas coisas que você fez que não agradou a Deus ou aquela pessoa, é quebrantar. Não é me entristecer porque eu não sou digno, não entristecer porque você não agradou a Deus e você está se arrependendo disso. Então o quebrantamento é a expressão de arrependimento e dependência de Deus. E Davi deu um exemplo em Salmo 51, expressou isso em Salmo 51. Vamos ler rapidamente, do 6 ao 12. Ele diz a palavra de seu Salmo. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria, Senhor. Estou orando a palavra. Versículo 7. Tire de mim o meu pecado, Senhor. Pega esse salmo e ora assim a palavra. É isso que eu tento ensinar para vocês quando eu mando os versículos. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, Senhor. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Salmo 51, versículo 8 agora, ele diz: faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Quer dizer, ainda que se tenha permitido que o pecado tenha me destruído, me faça de novo, Senhor. Aleluia. Versículo 9: não olhes para os meus pecados e apague todas as minhas transgressões. Arrependimento, pedindo a Deus. No versículo 8 e 9, arrependimento. No versículo 10 ele diz: ó Deus, cria em mim agora um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme, determinada. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Eu vou parar aqui. Quebrantamento. Daqui Davi orando, se quebrantando, Senhor, porque eu fiz tudo errado, Deus. Eu sou pecador. Perdoe-me pelas minhas atitudes erradas. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu necessito estar com o Teu Espírito guiando a minha vida. Quer restaurar os Teus muros e as Tuas portas, principalmente. Comece com a atitude de quebrantamento, reconhecendo os seus pecados diariamente, ou quando pecar, já fala a presença de Deus e peça perdão, e peça misericórdia, e clame e diga para Ele o quanto Ele é importante na sua vida, e peça para Ele continuar com você na sua vida. Quebrantamento é a chave de restauração. Um coração quebrantado, diz a palavra em Salmo 34, 18, Deus está perto de um coração quebrantado. Aleluia. E a outra coisa, quer restaurar os muros e as muralhas, ore sempre, pedindo a Deus a misericórdia dele. Em Jó 1:5, vamos ler Jó 1:5. Jó disse: quando terminava a vontade do banquete, levantava de madrugada e oferecia sacrifício em favor de cada um de seus filhos para purificá-lo. E Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, oferecendo a Deus em pensamento, ofendendo a Deus, quer dizer, em pensamento. Então, orando quebrantamento, orando pedindo perdão por você, pelas suas dúvidas, e a outra forma que é necessária, isso para restaurar você e reconhecer os seus pecados, mas para restaurar a sua família também. Deus disse: é preciso também um quebrantamento, e você começar a orar e clamar e pedir perdão a Deus por aquela pessoa que está na família, criando um problema, vivendo vida errada, vida desregrada, fora da vontade de Deus, causando dano, usando bebida, droga, sendo destruída pelo diabo, porque conheceu a Deus, ou porque não conheceu, mas nega a palavra de Deus na vida dele.
Então comece a orar, quebrante o seu coração e diga para Deus também: Senhor, perdoe o meu irmão, perdoe a minha filha, perdoe a minha esposa, perdoe o meu pai, que hoje te conheceu e não quer mais te servir. Peça a Deus perdão pelos pecados daqueles que estão em sua volta, a sua família, aquela pessoa que você está orando para que ela seja restaurada. Clame a Deus pela misericórdia, porque foi isso que Neemias também fez no capítulo 1. Ele logo em seguida, ele viu a situação e ele se prostrou, começou com a sua arma de jejum e oração e já foi diante de Deus e intercedeu, pedindo perdão por ele e pedindo perdão pela situação que o povo começou a viver. De abandonar Deus, ele diz na Neemias. Eles deixaram para trás as suas coisas, não guardaram o que tinha que ser guardado. E eu te peço perdão por eles. Então use essa arma poderosa de restauração, que é o quebrantamento de Deus. E quebrantamento é oração de arrependimento e oração de dependência de Deus, e um estado de dependência de Deus. Oração no sentido de estar arrependido, e de arrependimento e de dependência de Deus. Como Davi, Salmo 51, baseia lá, uma expressão de um quebrantamento, de uma dependência de Deus. E ali ele começou a orar pela nação antes de começar a restauração do Senhor. Então use essas duas armas, essa arma de restauração. Ore pedindo perdão pelos seus pecados e ore pelos pecados dos seus entes queridos e cubra na oração e no jejum, e cubra na adoração, no louvor e na intercessão pela sua família, e você vai ver Deus cumprir a vontade dele. Por último, ainda tem um tempo, eu sei que não falo, mas é a última palavra, eu estou trazendo a visão para vocês. Talvez vocês não vão me falar, mas está gravado. Tipos de ataque do diabo. Isso é para finalizar. Quando nós lemos Jó 1, está dizendo que Jó, o filho dele ia para a balada. Brincadeira. O filho de Jó, ele tinha o costume de fazer churrasco. E todas as vezes que ele tinha um churrasco, sabe o que era? Churrasco, depois que bebe, se tiver bebida, naquele tempo tinha vinho, né? E o vinho era mais ou menos uma cerveja hoje. E se bebia vinho e às vezes começavam a falar besteira. Aí Jó ficava com medo tremendo, porque ele criou os filhos dele na presença de Deus. Mas ele ficava com medo, assim, com receio, que se eles pecaram contra Deus, nossa vida espiritual, os muros vão se derribar, as portas poderão ser queimadas pelos nossos inimigos. Então ele ficava com temor de Deus, ele aguardando sempre a proteção de Deus. Mas ele dizia: mas os meus filhos pecaram, o que eu posso fazer? É onde eu digo o segredo do quebrantamento na intercessão. O quebrantamento pela minha vida, pedindo perdão de Deus e pedindo pelos meus familiares. Ele já até se antecipava, chegava de madrugada, oferecia uma oferta a Deus quando acabava o churrasco dos filhos e dizia já: Senhor, eu não sei o que eles fizeram naquele churrasco, eu não sei o que eles falaram naquele churrasco, mas Senhor, se eles falaram contra ti, se eles não entenderam e brincaram e zombaram de ti, Pai, perdoa meus filhos. Olha que glória. Jó 1:5. Levando a pessoa que você ama, seja seu irmão, seja uma pessoa, um vizinho, seja quem for, que você gosta, que tem amizade, tem uma aliança, e você desejar a restauração, mas é colocando ele no altar e pedindo perdão por ele. É o quebrantamento da intercessão. Uma arma poderosa para restaurar os muros e as emoções das pessoas também, e restaurar as portas. E Jó usou isso. E um dos ataques do diabo é exatamente vir para tentar derrubar as portas da cidade, entrar e destruir ela. E Jó usou essa palavra de intercessão, pedindo perdão pelos seus filhos. Então vamos falar dos ataques do diabo. Então, quando o diabo veio contra a vida de Jó, você vai ver que Jó, lá no capítulo 1 também, vai começando a reunião lá. E o Senhor, aí a palavra diz que os ataques do diabo começam tentando provocar em nós desânimo e ansiedade.
Foi um dos primeiros ataques que Satanás veio sobre a vida financeira. Porque eu estou dizendo, o primeiro ataque de Satanás não é nos fundamentos. Porque assim, se eu já venho e você está tudo bem, irmão, e seu cachorro morre, eu falo, caramba, mas se o gato morre, também, você fala, caramba, tem alguém que matou os bichos. Aí agora, se mata um filho seu, você vai falar, é alguém matando o bicho, então, tem um diabo aqui causando um problema sério nessa casa, destruindo a casa. Você começa a ficar mais preocupado, que tem uma força maior do que talvez o ser humano matando os animais na sua casa. Então há uma disparidade. Só que Satanás, ele é astuto. Então ele não vai vir já direto para mostrar que ele está no ambiente. Ele vem devagar. E o primeiro ataque que nós já ministramos, que Deus nos ensinou, é que o inimigo vem sobre as emoções. Ele vem gerando primeiro o desânimo, ele vem tentando agir sobre as ansiedades, porque são estruturais. É nas áreas da estrutura que primeiro ele vem balançar. Porque balançando as estruturas, você vai ter conhecimento do tipo de alicerce que aquela casa está construída. Então preste atenção nas suas emoções. Estou movido por desânimo e ansiedade demasiada, descontrolada. Comece a pedir ao Espírito Santo a calma no meu coração. Começa a declarar a palavra de que você confia em Deus, de que você tem fé. Não deixe o inimigo te roubar. Porque a fé, a ansiedade, ela paralisa, ela impede a fé e adiante. Então comece a ir para a palavra de Deus, declarar a palavra de confiança em Deus. Porque o Satanás, a primeira investida, é sobre as áreas estruturais e não fundamentais. E depois ele vem sobre a vida fundamental, que seria o quê? A família e a saúde, por exemplo. Porque a saúde não é questão de emoção. Estou com uma doença grave, não se trata de problema emocional, se trata de se eu não ser curado ou morrer. É fundamental, determinante na vida da pessoa. Não tem como ela não ter saúde e dizer que está bem. Porque não se trata de eu estar com Cristo, estou feliz, mas quando o corpo está adoecido, ele sente dor, ele sente um problema na sua carne. Então, a fé de Deus tem que ter uma estrutura espiritual, um alicerce bem firmado para suportar uma notícia de câncer, uma notícia de um problema degenerativo, seja o que for sobre o corpo, porque ele vai abalar. Eu digo para você que um ataque sobre as emoções, sobre suas finanças, fiquei desempregado, arrumo um emprego de novo. Mas um ataque sobre um AVC, vamos dizer assim, que veio, te deformou, é outra história. Muitas coisas vão mudar na sua vida. E você vai ter que estar bem alicerçado na rocha. Porque senão o AVC vai te vencer também. Vai fazer você abandonar a rocha. Mas Satanás, ele só vem abalar. Então há coisas que mexem na estrutura. Ele quer testar o que realmente você está fundamentado na sua fé. E há coisas que vêm só para te distrair, Ele abala as emoções para ver se o alicerce está bem firme, se você realmente está bem firme. Então essas coisas Deus nos ensinou nesse caminhar das ministrações no propósito. E Ele disse que o inimigo ele vem balançar a casa para testar a sua fé, ver aonde você está fundamentado, se é na rocha ou na areia. Se tiver na areia, a casa vai cair. Ele diz o que? A palavra em Jó 1:13 e 14, que a forma com que ele vem agindo sobre as estruturas, geralmente é na vida da prosperidade, da harmonia, dos relacionamentos, porque mexe com as emoções. Então o inimigo vem sutilmente, ele não vem para matar, destruir uma vez, ele vem comendo aos pouquinhos a sua fé, a sua esperança. Então ele abala a estrutura primeiro. E primeiro que ele começa a agir é na vida da prosperidade da pessoa. E prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é estar bem com a família, prosperidade é estar bem no trabalho, é ter recurso, é ter suprimento, ter alimento em sua casa. Então a primeira coisa que ele vem atacar na sua estrutura, ele vem atacar a sua prosperidade. Em João 1:13 vai dizendo que o inimigo, ele primeiro
tenta impedir os meios. Então a pessoa não consegue sair do lugar. Ele impede com que aquilo que era para você não chegue até você. É o que Deus disse. Então os outros demônios se organizam. Por isso que a gente às vezes vem na igreja, irmão, todos empregados há 5 anos. E a gente começa, não, você vai estar empregado. Aí começa a orar. E aí Satanás solta o emprego dele. Eu já vi isso. Já vi essa falar um dia. E ainda Deus fala, você vai estar empregado nessa semana. E o cara passou a ter, eu estava desempregado, passou profetizando, desempregado, profetizando para um desempregado. Eu estava desempregado porque Deus falou que eu ia ficar até um tempo, depois eu fui trabalhar, porque Ele disse. Mas naquela época eu estava sabendo o que Deus estava falando e eu estava obedecendo. E quando eu falei para aquele irmão, meu irmão, ele ganhou um salário, tipo assim, imagina, tipo 8 mil reais hoje. Para ganhar, o cara andava de variante de velho, aí nos pedaços. E já no primeiro mês trocou de carro e prosperou, mas estava amarrado. Quer dizer, o inimigo estava retendo aquilo que já estava dele, já era dele, o emprego dele. Ele impede, o primeiro ataque do inimigo na prosperidade é impedir com que aquilo chegue até você. Então ele vai usar formas no relacionamento, que seja do filho começar a agir, do esposo, da esposa, para tentar roubar a sua alegria, para impedir que você viva a alegria do Senhor, viva o ânimo de poder usar a sua fé para poder atingir as suas metas, de entender os seus propósitos. Então ele vem de alguma forma tentar impedir os bens, ele vem tentar impedir que chegue até você os bens, os resultados. Por isso que é uma batalha espiritual. Estou falando que tudo, mas ele tem que prestar atenção. E se o inimigo começa a atacar, ele começa primeiro a impedir que as coisas cheguem até você. Por isso você tem que sempre profetizar sobre aquilo que você colocou no memorial. Sempre profetizar. Em nome de Jesus haverá venda. Em nome de Jesus haverá cura. Em nome de Jesus ele vai ser liberto. Ele vai deixar a droga, ele vai deixar a bebida. Em nome de Jesus ela vai ser curada. Que aquilo que você colocou diante de Deus, você tem que continuar profetizando para impedir que o inimigo impeça que aquilo chegue até você. E a outra característica, em Jó, no capítulo 1 também continua dizendo, 15 mais ou menos, ele fala que ele vem impedir não mais chegar até você. Ele começa a bagunçar os resultados. Ele não quer que os resultados se multipliquem. Aí começa a gente chama de roubo no que você tem. Ah, eu conquistei o carro que eu queria, o carro que só quero. Eu conquistei sei lá, algumas coisas, meu emprego, e só confusão naquele lugar, pessoa me perseguindo, pessoa sendo injusta comigo, e começa ações sobre os resultados. Então o inimigo muitas vezes está atacando ali, então você tem que tomar uma posição de fé. Sua batalha, suas armas espirituais, e saiba que a sua batalha também é espiritual. Então, ore e comece a profetizar em nome de Jesus. Diabo, se você está vindo aqui, não tem visões, não tem um espírito de discernimento, desse dom, mas não precisa ter não, você repreende primeiro, depois você olha. Uma pessoa me falou para mim, tem espírito, tem cheiro. Eu falei, por que não, pastor? Porque eu senti um cheiro de enxofre debaixo da pia. Eu falei, tá bom, mas você lavou lá. Ele falou, não, então lava primeiro, depois a gente olha. Ele pode ser que está sujo. Mas mesmo assim, repreenda em nome de Jesus. Porque ainda que você não veja, mas você está percebendo os sinais de que o inimigo está avançando, de que as coisas estão meio esquisitas. Estava tudo em paz, agora começou, entrei no emprego, eu disse que era uma bênção, e depois começa ali perseguições, injustiça. Você tem que começar a declarar a palavra em nome de Jesus. Diabo, você não vai ter êxito aqui, eu te repreendo. Saia desse lugar, oprima aquilo que é seu. Ele impede chegar ao que é seu, e quando chega muitas vezes ele começa a querer impedir você viva aquilo. Ele quer destruir aquilo, ele quer espalhar aquilo. Então começa a cobrir na oração, porque os ataques do diabo só se repreende com o nome de Jesus e com a palavra de Deus, tá? Porque foi isso que Jesus usou. Está escrito, Satanás. E é isso que pode fazer. É somente o nome de Jesus que repreende o demônio. E a palavra de Deus que pode te dar a fé que você precisa para restaurar e viver aqui. Então o ataque nas estruturas, ele vem impedir os meios e vem tentar fazer você perder, não deixar multiplicar os resultados. Aqueles resultados não conseguem continuar avançando.
Aí eu fiz um grande negócio, abri uma empresa e não sei o que, não prospera. Aí começa a ficar atento. Porque muitas vezes não é uma questão de sabedoria só da administração. Tem muita gente que administra bem o seu negócio e não anda, porque há travas espirituais ali, há ferrolhos que o demônio se põe ali, não deixa ninguém chegar naquela empresa. As pessoas chegam e se sentem mal naquele lugar, começam a sentir angústia, começam a sentir agitação, sai daquela loja, a pessoa fica sem entender, mas por que ele veio aqui e não faz negócio? Aí quando começa a fugir lá, repreender, como as casas, as perturbações nas casas, está uma guerra, uma discussão em casa, uma brigaiada, depressão, patrulha. Aí quando vai, começa a ungir e declarar que diabo você não vai se estabelecer. Aí começa a calmaria, começa a melhorar, começa a sair do quarto, começa, porque ali a batalha é espiritual. As suas armas não é só espirituais, as suas batalhas é espiritual, e você tem que ter essa consciência. Então ele vem atacar, e o ataque de Satanás, o primeiro é isso, é os meios que ele vem em busca de atuar sobre os resultados. Mas o segundo ataque é pior, porque é a área fundamental. Então ele nunca vai começar, ele pode até agir, mas ele nunca vai mostrar para você que ele está já destruindo seus filhos, mas ele vai um pouquinho. Ele vai primeiro nas emoções, estruturando a família, fazendo pai separar do filho, fazendo a mulher separar do marido, e ele vai mexendo nas estruturas, e vai abalando, e depois que ele chacoalha bastante aquela casa, se ela não tiver na rocha, perdeu a fé, a casa cai, e está lá. Então as estruturas, o segundo ataque de Satanás é para finalizar, né? O segundo ataque de Satanás é nos fundamentos. É no fundamento, é no alicerce. O que quer dizer no alicerce? É nos princípios. Então ele vem para atacar você, para tentar te destruir. Porque assim, o pastor Hélio ficou com um problema, tem que pagar uma conta, não tinha dinheiro. Aí ele orou, Deus deu. Ficou fácil esse dia, já vi que falta de dinheiro, não vai abalar ele. Então vamos gerar um outro problema. Aí viu que ele orou e acalmou. Então essa parte emocional não adianta balançar, que ele está bem solidificado. Vamos ver até que nível ele está firme nessa rocha. Foi isso que ele falou para Deus diante de Jó. Disse: eu duvido, toca na carne dele para ver se ele dá tudo por essa saúde dele. Toca, põe aí um problema para dizer que ele vai morrer, para você ver se ele não te abandona. Quer dizer, ele foi para o fundamento. E quando ele vê que você não está abalado, ele pode ser que a sequência ele vai tentar ir para os seus fundamentos, mas não se abale, porque às vezes o fundamento, irmão, pode ser a sua morte mesmo. De repente vem uma doença mortal, mas você não pode sair da rocha por causa disso, porque a sua vida é passageira. A sua vida humana é passageira, mas o seu espírito é eterno. E você não pode abandonar, porque Deus pode restaurar esses fundamentos aí. Se ele te quer na terra, ele vai. Mas não abra a mão, porque ele quer testar se você está firmado na rocha. Então ele vem nas partes estruturais que mexe com a estrutura. Então ele vai tocar em perdas, ele vai tentar provocar mortes, acidentes, ele vai tentar trazer doenças graves na vida da pessoa, ele vai tentar causar danos, que aquela pessoa fica pensando: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Não deixe que Satanás tire a sua estrutura emocional da rocha que é Jesus. A sua fé, a sua vida firmada na rocha é fundamental para a sua salvação. E a salvação é maior e mais importante do que qualquer bem ou qualquer família que você possa constituir nessa terra. Então não abra mão do reino de Deus, porque Ele quer mexer no fundamento, nas coisas fundamentais que Ele sabe que abala profundamente. É para você abandonar a sua fé. Então não abandone, porque senão a casa cai de vez. Nós vivemos nesse mundo em constantes ventos que tentam balançar a nossa vida, mas Satanás não está interessado só em balançar, em fazer você sentir tristezas, angústia. Ele quer destruir o teu poder, ele quer paralisar você, ele quer que você abandone o caminho, abandone a palavra de Deus, abandone a sua esperança de uma vida eterna com Jesus. Ele quer que você abandone. Então o segundo ataque está lá em Jó 18:20.
começa pela a destruição das estruturas. Em nome de Jesus. Mas eu vou falar só para a gente finalizar. Você pode ter um contra-ataque contra o Satanás. E o contra-ataque é o mesmo. É o quebrantamento. E o quebrantamento traz o arrependimento. E traz a dependência de Deus. Um posicionamento de fé, declarando a palavra de Deus, orando, intercedendo. O quebrantamento tem que estar acompanhado de uma vida de oração, de intercessão. Diante das tribulações, oração, intercessão. Ah, está tendo problema financeiro? Oração, intercessão. Começa a orar por você e começa a orar pelaquela causa, interceder por aquela causa. Mas não vá deixar o inimigo pegar suas emoções e facilmente derrubar os seus muros e destruir os seus alicerces e te colocar na areia para você morrer por isso. Então, se você quer fazer, faça igual o Jó, porque Jó, ele pegou e veio ele reclamar para Deus. Ele mostrou para o mundo que ele dependia de Deus. Ele disse: nu eu vim, Senhor, nu eu voltarei. Senhor, será que Deus não me permitiria o mal? O bem também não permitiria o mal. É lógico que Deus permitiu todas as coisas na terra. A diferença não está em sofrer, irmãos, é como nós passamos pelo sofrimento, como nós lidamos com o nosso sofrimento. Todos nós estamos sujeitos ao sofrimento nessa terra, mas a forma com que você vai lidar com o sofrimento é que vai fazer toda a diferença. E Deus te deu a palavra de vida, uma palavra que move o reino quando concorda com o seu espírito. Você recebeu o Espírito Santo, agora não se trata de crer em Jesus que está comigo, se trata de um Espírito que está em mim e que move as águas, que move o reino. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu declaro a palavra, quando eu tomo posse daquilo que a visão da fé me trouxe, que o Espírito me trouxe como revelação dentro de mim, eu tomo posse, luto por aquilo. Não deixe o inimigo me abalar. Ele vem com seus ataques sobre as emoções, ele vem com seus ataques sobre o fundamento, tentando pôr doença na família, problemas depressivos, problemas disso, de vício, destruições que me abalam, que entristecem profundamente. Mas não fuja para a contramão de Deus, fuja em direção a Deus, e você vai ter a vitória. Então há um memorial. E o memorial nós firmamos diante de Deus em Êxodo 15, 17. Nós firmamos e que ergueremos a nossa bandeira. Jeová Nissi. O Senhor é a nossa vitória, é o motivo da nossa vitória. Então não tenha medo, que nosso memorial estará ali. Muita gente, eu creio que já viveu coisas que escreveu, que determinou diante de Deus, e outros ainda não viveram, porque tem coisas que é estruturais e se torna mais fácil de se viver, como conquistar algumas coisas, mas tem coisas que é um processo de mais perseverança em oração e intercessão. Principalmente quando se trata de salvação de uma pessoa, transformação de uma pessoa. Tem que cumprir. Não desista dos alicerces. Se Satanás está pegando o seu alicerce, pegando o seu filho, sua filha, se ele está atacando o seu cônjuge, está querendo destruir o relacionamento, aquilo que você ama, lute, não abra mão. Dependa de Deus, confia no Deus Todo-Poderoso. Tome e regue com a palavra e com oração e intercessão e adoração. Neemias, jejum, oração. Moisés, adoração, louvor, oração, intercessão, tudo junto. Não baixe a guarda, cubra o seu propósito. Nós vamos encerrar a 7 de setembro, mas não deixe de cumprir. Eu proponho aos irmãos que quiserem, pelo menos uma vez por mês, nós vamos continuar jejuando. Eu vou continuar jejuando, aí estarão livres desse propósito, mas continue jejuando por esse memorial. Uma vez por mês, Senhor, há uma memória lá no altar que nós escrevemos, os irmãos escreveram. Pai, cumpra a tua vontade naquele altar. Entra na vida de cada irmão, cada família, e comece a cobrir o memorial com jejum e oração, e comece a adorar a Deus todos os dias.
Não se esqueça de adorar a Deus, de separar o seu tempo para reconhecer o poder dele. E o Espírito, quando você adora, o Espírito te enche. E quando você ora e determina a vez o poder do Espírito das águas que se enche, também vão transbordar sobre as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Lavaconderia aqui não acabou. Isaías 40. Só um pouquinho. Feche os seus olhos, eu vou ler. Ouça apenas o que Isaías diz. Porque essa dependência, essa visão que você tem de Deus, do poder soberano de Deus. E lembre-se de Isaías 40 e leia. Quem mediu as águas do mar com as conchas das mãos é Deus falando. Ou mediu o céu com os dedos? Quem foi? Que tamanho é o teu problema? Quem usou uma vasilha e calculou quanta a terra existe no mundo inteiro? Ou quem foi que pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? O Senhor não tem como. Quem é capaz de dar conselho a Deus? Não temos como, Senhor. Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas? Ou procurou-lhe mostrar como ser sábio? Quem foi, irmão, que ensinou Deus a ser sábio? Isaías 40, 15. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água no balde, irmãos, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distante como se fosse um grão de areia. O Criador, versículo 22, de todas as coisas, é aquele que se senta no seu trono nos céus. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem armou como uma barraca para eles morarem, para neles morarem. É ele quem rebaixa reis e tira as altas autoridades do poder. Não é nós, irmãos. É o governo do rei de Deus. Versículo 24. Eles são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fossem pares. Assim somos nós, irmãos. Nascemos e vamos embora. O versículo 25 de Isaías 40, ele diz: com quem vocês vão comparar o Santo Deus? Quem é igual a ele? Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força, o poder de Deus, irmãos, o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Versículo 27 de Isaías 40. Povo de Israel, preste atenção, porque você se queixa, dizendo: Senhor, não se importa, o Senhor não se importa conosco, o nosso Deus não se interessa mais pela nossa situação. Por que vocês falam isso? Versículo 28 ele diz: será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não fica cansado, fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. No versículo 29 de Isaías 40. Aos cansados, irmãos, Ele dá novas forças. E Ele enche de energia os fracos. No versículo 30, ele diz, Isaías 40, até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor, no versículo 31, receberão sempre novas forças.
voam nas alturas como águias, e correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para você. É a palavra de Deus para mim. É a palavra de Deus para nos lembrarmos das nossas batalhas. Nossas batalhas continuam, irmão. Nós vamos encerrar o domingo que vem. Mas continua para que o memorial permaneça vivo diante de Deus e venha a se cumprir. Deus quer cumprir o memorial que você estabeleceu, que eu estabeleci diante dele, com a visão da fé. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo, Ele te deu 2 palavras. Ele lutará por você. Aleluia. E os teus inimigos não te vencerão. Glórias a Deus. Porque o Rei de Deus vai se mover ao seu favor. Amém. Mas se posicione e age. E tenha atitudes firmes de fé. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que aqui habita e que em nós habita. Obrigado, Senhor, porque tu és santo e fiel. Porque tu és o Deus que nos cura, nos sara e nos santifica. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Permaneça em nós a visão da fé, a qual geramos nesse propósito. E que não venhamos nos esquecer de nada que teu Espírito nos deu como direção. E possamos estar firmes, Senhor, até que se cumpra a tua palavra. Que, Senhor, os teus atalaias que aqui estejam nos muros, clamando ao Senhor, até que se cumpra toda a sua palavra ao seu respeito, ao nosso respeito. Eu os abençoo, Pai, para que eles possam dar frutos, para que eles possam viver coisas maravilhosas, para que cada um dos irmãos que estão nesse propósito, que estão presentes ou não, Pai, que principalmente levaram a sério a visão da fé que aqui tu liberaste para nós, que eles sintam o teu poder mover as áreas e que eles possam viver coisas maravilhosas e testemunhar daquilo que tu tens feito ao nosso favor, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te amamos, Jesus, por teu amor, pela tua misericórdia. Porque sendo nós ainda pecadores, tu nos amaste tanto, Senhor, que nos deste o teu Filho, e o seu sangue nos purifica de todo pecado, e tu nos põe de pé, e nos faz voar como águia, ainda sendo nós tão pequeninos, Senhor, como uma formiga diante dos teus olhos. Obrigado, Senhor, porque tu nos amas muito, e nós te agradecemos. Ensina-nos a te amar, Senhor, como tu és digno do nosso amor. Senhor, ensina-nos a nos importar contigo e com a tua palavra cada dia da nossa vida, para que possamos viver bem e felizes com o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Obrigado, Jesus. Dá uma salva de palmas.